Ei, meus amigos, não se esqueça de deixar comentários e aproveitar a história do vasto continente lar do poder do império que governou o continente foi dividido em 4 exércitos. A Casa Nobre, que erguia o leão de ouro, representava as artes marciais, e a esgrima, a Casa do Grande Leão, uma força alimentada por coleção de sacerdotes súditos que adoravam inúmeros deuses em todo o continente. A União Protestante, grupo de coleta de informações que protege a família imperial de espiões. O Bureau do Inspetor, bem comum, exército mágico que governou o mundo da magia por mais de 1000 anos. A Torre Mágica, o mágico autoritário, família que abasteceu esta torre e o mundo inteiro na magia em geral. A família do nosso herói Melvinger, 30 anos atrás, quando Unia chegou com demônios, sua família liderou a guerra e a venceu, mas se sacrificou muito. E quando nosso herói comeu seu pai, sofrendo os efeitos da guerra em sua mãe, que era professora de magia, morreu. Em sua família ficou apenas ele e sua irmã mais velha, um vassalo tão decadente por seu lado. Os venceram, se tornarão um grande mágico que ele pode reviver a boca neste estado, mas por causa de uma doença rara, uma doença de bloqueio, ele não podia usar magia. Esquecendo o renascimento da família, ele se tornou motivo de chacota do mundo. Ele trabalhou até a morte Tababahone Block, doença, mas ele não conseguiu encontrar uma maneira. Foi então que um dia seu desejo foi atendido pelos céus. Nosso herói conheceu um dragão, a única oportunidade que ele teve para reviver sua família despedaçada. Esta oportunidade estava bem na frente de seus olhos. No entanto, ele percebeu que provavelmente o dragão estava morto, mas foi capaz de falar com eles, dizendo a ele que nosso herói seria o único a libertá-lo desse selo cansativo que havia sido colocado sobre ele. Ele se debateu que nosso herói seria seu novo receptáculo, e também disse a ele que era agora que ele precisava se fundir com ele para dominar definitivamente o mundo. Neste mundo miserável que estava podre ao mesmo tempo, toda essa essência começou a engolir nosso herói. Se ele soubesse que este foi um teste do Rei Demônio, ele nunca teria procurado o dragão, mas ele, Melvinger Elric, não vai ser consumido desta forma. Ele mesmo começará a cumprir seu destino. Neste ponto vemos Elric em um médico. Na consulta, ele é informado de que a doença de que ele sofre chama de bloqueio. Ao contrário das pessoas normais, seu corpo sofre de uma doença rara que impede mata de circular livremente. Embora todos tenham tentado de tudo possível método disponível no mundo, mas nada poderia ajudar. Era a própria memória que nosso herói não conseguia esquecer. Mesmas palavras que ficavam surgindo em sua mente durante os intervalos. Em um ponto sua irmã o chamou. Nosso herói acordou. Saindo desse estado, ele era uma academia. Nosso herói pediu para ela se acalmar e não precisa se preocupar com ele. Não é criança faz muito tempo. Ele disse que logo vai se curar dessa doença. A irmã disse que estava preocupada com ele, porque ela é a única. Mas nosso herói decidiu desligar porque ele não queria falar sobre isso. Ele simplesmente não podia. Ouse dizer a ela a verdade, que talvez ele não volte para casa de forma alguma. Nosso herói, assim como muitos alunos, estão em pé diante dos resultados do exame final, todos se comparando com nosso herói. E eu gosto do fato de nosso herói ter notas geralmente melhores do que eles. No entanto, é nosso herói novamente no final. Ele falha nessas lições pela 4ª tempo, e referindo-se às regras da academia para falhar 4 vezes como exceção. Se ele se parece com isso, ele vai definitivamente não será capaz de glorificar a família. Ele não pode acreditar porque estudou diligentemente todo esse tempo para ficar lá. Ele dedicou absolutamente todo o seu tempo livre. Como resultado, ele foi capaz de entender completamente qualquer esquema que a academia exigia que ele entendesse. Claro, ele também passou nos exames teóricos para completar. Ele sempre se considerou muito mais especial do que os outros. Ele não era apenas inteligente, mas sua capacidade de detectar e entender mono era muito melhor do que as teorias dos outros, e dá sobre habilidades de mana para um mago. Esse era o tipo de coisas maravilhosas que todos gostariam de ter consigo. O mais importante era diferente, não importa se você tinha talento, que todos queriam ou não. Nosso herói não tinha permissão para usar magia. Todos diziam para ele questionar suas tentativas de se tornar um mago e apenas se tornar um cientista, mas essa foi a razão pela qual nosso herói simplesmente não seria capaz de devolver sua família à sua antiga grandeza, aquela maldita doença bloqueadora que o torna incapaz de fazer qualquer coisa. Então o herói saiu e viu seu avô, heróis da grande guerra com demônios. A própria magia das lágrimas que ele usou foi criada por seu avô, Justin Mellinger, a melhor academia nacional de magia, Austin Academy. Se nossos heróis forem expulsos de lá, tudo isso significará apenas que ele apenas destruirá a dignidade da família com suas próprias mãos. Nosso herói constantemente ouvido que ele estava apenas sendo chamado de uma vergonha para sua própria família. Quão baixo uma família real mágica pode ir? Nosso herói decidiu que ela o ensinaria do Ele se aproximou da primeira faculdade de magia física e os lembrou de um nome Shan. Ele disse que este professor assistente é um amigo próximo de nosso herói. Então ele pediu mais uma vez para lembrar seus nomes para que ele definitivamente os deixou saber que não é necessário dizer para que as meninas percebam que é melhor não entrar em contato com nosso herói. Fugiu tão imediatamente. Nosso herói olhou novamente para a estátua que ficava bem no meio da academia que ele
Pensei que se o vovô, até mesmo seu pai, ainda estivesse com eles, ele definitivamente teria sucesso. No entanto, todos esses pensamentos perturbaram ele ainda mais. Ele percebeu que a única coisa que ele tinha que fazer era apenas focar. Ele não podia se deixar afrouxar por causa de seu maldito corpo. Nosso herói decidiu que ele poderia fazer isso. Ele poderia lidar com isso naquele momento enquanto nosso herói revisava a academia. Relatar que não havia informação na ação bloqueando a doença no mesmo momento em que ele foi selado na mesa. Todos ficaram chocados que você nem podia. Diga quem era, mas era o mesmo Shane Mister, o terceiro filho de sua própria família. Ele não ficaria feliz que o mesmo herói usou o nome dele de novo como queria. Nosso herói, claro, começou uma bajulação, ou ele pediu que já repetisse várias vezes para não usar seu nome como nosso herói, uma vez que nosso herói percebeu que nesse ritmo ele não conseguirá nada do que disse. Que você já pode pedir algo. Que claro que ela ficou um pouco desconfortável porque achou que poderia bater um pouco mais forte do que queria. Para antes de Shan, após a queda exatamente da família de nosso herói, a Torre Mágica dividida em 6 famílias reais e Kissagrama. É ele que é membro de uma das famílias no Sagram, um filho de sua própria família Nemister, e depois de sua infância. Formatura na academia, ele se tornou um professor membro da elite. Então, mesmo que ele caminhe na direção oposta da seu caminho, ele é um dos poucos que está do lado de nosso herói neste momento. Que ele disse que nosso herói de alguma forma não é como isso, ele o irrita. No entanto, ele trouxe algo para o nosso herói. Ele trouxe um plano de pesquisa, dragão de diamante. Nosso herói não conseguia entender por que esse cara está dando a ele no mesmo momento em que ele disse que, embora este seja espécies antigas, mas foram exploradas recentemente, aparentemente muitos encontraram um ninho. Então ele quer que nosso herói se junte a tripulação da expedição. Nosso herói ficou chocado com esta informação. Depois de toda a visão de dragões antigos, apenas o excitou. Mesmo que eles deveriam estar extintos, ele não sabia dizer que eles haviam encontrado um ninho do dragão que deveria ser a fonte de toda a magia. Ele estava brilhando de alegria. Ele falou sobre como, se nosso herói tivesse a sorte de encontrar um artefato, a academia definitivamente fecharia as cortinas. Olho para suas exceções e também pediu para ele olhar o mapa onde estava marcado. Ele gostou de tudo porque neste ninho poderia ser algo que poderia curar sua doença, que provavelmente não faz sentido porque mesmo que nosso herói encontra algo interessante, de qualquer forma, levará o diretor em um ponto em que nosso herói bateu na mesa, o que causou surpresa no rosto de Ganshir em casa, que nosso herói geralmente enlouqueceu. Mas nosso herói, apontando para o próprio lugar, que foi destacado por um círculo vermelho, disse que definitivamente não há. Neste Shan ficou muito chocado. Ele verificou tudo. Esses alunos que estão ocupados com seus trabalhos tiveram sorte de ninguém estar espionando eles. Ele se aproximou ao nosso herói e disse-lhe para ter cuidado com as palavras, porque ele nem sabe quantos professores estão envolvidos em isso. Ele disse que nosso herói está desafiando absolutamente todos os figurões. Agora Shan pensou que deveria acertar nosso herói na cabeça para se comportar, mas no mesmo momento começou a fazer algo com o mapa. Ele disse que pelo menos eles podem. Ouça agora. Este país de faísca começou a voar do mapa, que surpreendeu com precisão. Shan e nosso herói estavam acima o céu. Eles estavam acima do solo no ponto exato do mapa. O que ele disse foi que uma rachadura se formou a partir de 2 camadas em colisão e um enorme fluxo de mono estava fluindo dela. Nosso herói percebeu que 100 equipes deveriam ter acumulou pelo menos 100 mil anos, e mais logicamente, não era de admirar que muitas pessoas pensassem que havia um ninho do dragão lá. Nosso herói perguntou sobre os 3 fluxos de mana. Shan pensou que nosso herói era zombando dele. Nosso herói bateu no cotovelo dela alegremente no mesmo momento em que Shan começou a ditar as regras, que do alto ao baixo, de largo a estreito, de quente a frio. Mas nosso herói disse que era por causa dessa regra que aqueles tinham certeza de que era um ninho de dragões. No entanto, como o magma muito quente flui ao longo da fenda, definitivamente não há neblina se reunindo lá. Dragões não podem viver lá. Que ele não podia acreditar que não era verdade, porque havia um vulcão de Akron lá. Nosso herói também disse que bem ele achou certo, pois o magma do vulcão corre sob todo o continente. O que ele começou a dizer foi que eles detectaram ondas de dragão humana perto dessa área. Não poderia ser que não houvesse um ninho lá neste momento. Bhaskar disse que não havia um ninho lá. Nosso herói disse que não era onde estava marcado, mas ali mesmo na gruta do Karigal. Não havia dúvida, tinha que estar ali naquele momento. Shan estava parado na frente da porta que dava para o alto. Ele não sabia se devia se fazer de bobo, porque se irritasse o reitor, ele pode ser expulso. Mas e se for verdade o que Ulrich disse? Mas depois de pensar um pouco com seu cérebro, ele percebeu que provavelmente salvaria essa informação até a próxima oportunidade. Então ele simplesmente saiu. Momento enquanto ele estava andando pelos corredores, ele notou nosso herói que estava fazendo algo na sala de treinamento. No entanto, a única coisa que nosso herói estava fazendo era tentar usar magia. Ele queria ser o melhor para ser o único a criar sua família de joelhos. Não importa o que custou a ele, que ela viu seus esforços e percebeu que nosso herói iria
ser capaz de curar sua doença final. Se assim for, ele como amigo de nosso herói deve definitivamente ajudá-lo com tudo nesse ponto. Quando ele procurou o reitor da academia, Barak, ele disse a ele que o relatório estava errado. É claro que estava chateado. Fora do reitor então Shan decidiu corrigir um pouco a situação, que ele só queria saber o que ele pensava sobre isso. Como ele teve essa oportunidade naquele momento, ele disse que não sabia como Shan havia chegado a essa conclusão. Mas se ele não mudou de ideia mesmo sendo filho da famosa família Nemester, o reitor não deixava para lá. Neste momento, o que ele podia sentir era o quão avassalador o Mono estava ao seu redor, era o poder de um mago do sétimo círculo. No entanto, naquele momento as portas se abriram, nosso herói se curvou para o reitor apesar de toda a surpresa de Shan. Ele pediu desculpas por se intrometer assim. Então o reitor percebeu que a conclusão da AIDS era o pensamento de nosso herói. Ela disse que ela poderia agradecê-lo por tal análise perspicaz, até difícil de acreditar que um mero aluno pensou em algo assim. Mas tal inferência não é um fragmento de evidência por trás disso, é realmente um simples palpite. No entanto, nosso herói disse que esta é a verdade mais simples que até uma criança de 3 anos sabe. O reitor: realmente precisamos de provas neste ponto. Vimos nosso herói gostando de zombar do reitor, e o reitor, por sua vez, não era particularmente satisfeito. O único que não entendeu o que estava acontecendo foi nosso herói, que gorila nosso herói pelo fato que ele simplesmente não o ajuda, ele veio matá-lo. Neste momento o diretor só riu porque ele não tinha palavras para. Diante dele estavam os direitos usuais de um homem que não pode nem mesmo selar mana, que ousa dizer que seu palpite está errado. O reitor achou engraçado que poucas pessoas tiveram a sorte de estar na frente dele. Havia muitas pessoas que abriram a boca sem saber o seu lugar, assim como nosso herói. Como pode o professor ignorar tal? Pensou no aluno. Mas nosso herói não quer discutir com o reitor. Nosso herói estava interessado nesta aposta. Então, naquele momento o reitor disse que lhe daria tudo o que precisava da equipe de pesquisa, mas se nosso herói falhar, por que não apostar na herança de família que foi deixado pelo primeiro diretor, o avô de nosso herói? A essa altura, nosso herói e Shan estavam andando em uma carruagem, que ele estava louco de raiva. No entanto, nosso herói estava calmo como um peixe. Ele disse que tudo ficaria bem porque você foi informado de que eles parariam nosso herói se ele encontrasse um ninho. Neste ponto Shan tirou o livro de nosso herói e perguntou o que aconteceria se nosso herói não conseguisse encontrar o ninho. O que aconteceria se sua suposição estivesse errada? Sua herança de família seria simplesmente retirado, que é passado apenas para o chefe de sua família. No entanto, nosso herói disse que o diretor sempre quis isso. Medalhão. No entanto, nosso herói gostava que Shan estivesse sempre ao seu lado. Shan colocou a mão no rosto e perguntou se nosso herói perceba que se eles não conseguirem encontrar o ninho é o fim para ele também. Nosso herói tem um plano. No mesmo momento nosso herói recostou-se e cruzou os braços. Ele perguntou se ele realmente acha que ele é Auric. Aceitou a aposta porque estava sendo retido. Afinal, se houvesse mestre ousado em querer um sobrenome religioso, ele deveria colocar sua vida em risco pelo reitor. Neste ponto, Shan percebeu que havia esquecido que nosso herói tem 2 apelidos. Um é a família Melvingir, desgraça, e o outro é o pior derretido. Que ele notou foi que nosso herói voltou a ser como estava o início do semestre, quando eles eram calouros. Isso foi há 7 anos, quando Auric ainda tinha 15 anos. Muitos zombaram dele por não poder fazer o que os outros podiam. Perguntaram se o diretor o encontrou na rua. Nosso herói não demonstrou naquele momento que se sentia mal, porque para aqueles idiotas que ele acertou com a esfera mágica não importava. Nosso herói sentou-se no tribunal, onde disse que aquela criança ousou insultá-lo, o chefe da família duquesa. Por isso ele puniu-o de acordo com as leis do Império. Ele nem viu nenhum problema particular com isso suspenso, porque as regras da academia diziam que todos os alunos eram iguais entre si. Mas foi depois desse dia que ninguém se atreveu a tocá-lo. Shan pensou por um momento, mas quando voltou a si começou a gritar para ele. Pare! Shan gritou porque nosso herói continuou lendo um livro proibido. Os efeitos de diferentes fatores. Nosso herói também disse que é claro que ele seria queimado na fogueira se fosse visto com ela. Shan mais uma vez disse que nosso herói é louco. Mas o que ele vai fazer depois de estudar os artefatos do rei do monstro fortalecendo o corpo? Mas nosso herói disse que ele estava apenas se perguntando se poderia ser usado para curar sua própria doença. Afinal, quando o rei monstro invadiu o Império com seu exército de gente de fé, o povo teve terríveis dificuldades por causa do fortalecimento corporal. Artefatos que não podiam melhorar as habilidades físicas. No final, os artefatos foram perdidos quando o Império expulsou o Monstro King, erupção dos humanos, e construiu uma parede. Shu falou sobre como os cientistas não conseguiram recuperá-los. Mas apesar da surpresa de Shan, nosso herói disse que conseguiu recuperá-los, mas não tem ideia de como aplicá-los em seu corpo. Shan disse que estava cansado de ser surpreendido. Parou abruptamente e viu pesquisadores seniores do Barak Instituto Riverna. Eles disseram que foram solicitados pelo reitor para ajudá-los bem. A única coisa que nosso herói percebeu que
Claro que aqueles tinham exatamente mais intenções porque apesar disso ele nem pediu ajuda ao reitor Shan. E nosso herói percebeu que já estava no espírito do Den, mas nosso herói pediu para não se preocupar porque ele havia preparado algo que entendemos que nosso herói levou os itens de 4 estrelas, o sopro de higiene e a armadura de... O senhor de Azeriskai, um dos alunos, disse que foi o reitor quem disse que o ajudaria no que pudesse. Mas o diretor não conseguia entender que dar a um aluno tal equipamento mágico que poderia transformar toda a cidade em pó era simplesmente absurdo. Por que exatamente para o nosso herói? No entanto, enquanto ele estava pensando sobre esse assunto, pediu a outra pessoa que saísse da sala. Simplesmente irritante, o diretor percebeu que, se os outros candidatos descobrissem, fariam um grande alarido, mas... se o nosso herói certo fosse encontrar um ninho do dragão, seria adequado para sua família. O diretor até percebeu que você precisa substituir a equipe de pesquisa estúpida porque eles chamam você de cientistas, mas sente falta do elementar, coisas que até um aluno sabe. Mas então ele pensou sobre isso e percebeu que pode dominar o pingente mágico. Então, quando estiver em suas mãos, ele definitivamente se tornará o próximo diretor da academia, mesmo que nosso herói ganhe o argumento. Nosso herói só vencerá se alguém ficar vivo neste momento que já leu o feitiço que foi chamado de busca de mana. No mesmo momento em que terminou de ler o feitiço, um enorme pilar de mana rose atrás. Todos eles perceberam que nosso herói estava certo, ele sabia disso. Neste momento nosso herói imediatamente ordenou que eles deveriam comece a se mover antes que o pilar de luz desapareça. No entanto, enquanto nosso herói falava, Shan apenas o pegou e o levou. Com ele correram direto para o pilar de mana. A equipe de pesquisa tinha acabado de abordar. Nossos heróis notaram que não havia nada ao longe, nem mesmo uma caverna. Eles pensaram que nosso herói sempre traz resultados ruins, então eles queriam chegar mais perto e esmagar o crânio do nosso herói, porque seria ótimo se alguém pagasse pelos problemas deles. Apesar da surpresa de todos, nossos heróis começaram a gritar para Shan abrir um enorme buraco bem onde nosso herói estava apontando. Shan recitou o feitiço do Flash, então uma enorme carga de magia saiu de sua mão e criou um enorme buraco no chão. Todos pensaram que, se fosse tão grande, talvez um dragão pudesse viver lá, mas ao mesmo tempo um enorme fluxo de mana começou a fluir para fora do buraco. Todos ficaram chocados com isso, mas nosso herói disse a eles para não cederem porque era apenas continha mana que foi liberada quando eles fizeram o buraco. Ele disse para eles entrarem. Todos não conseguiam entender por quê estava tão frio lá dentro. Em primeiro lugar, mesmo que eles usassem feitiços, não esquentava. Todos podiam sentir que era muito frio, mas o olhar do nosso herói foi direcionado para algum lugar distante. Ele definitivamente sentiu algo, mas não conte a mais alguém. Mas ao longe havia algo que estava esperando por eles. Ele estava ansioso para conhecer todos que estavam em a caverna. Naquele momento, todos os discípulos que estavam na caverna em questão finalmente conseguiram avistar a porta que tinha um dragão nela. Todos pensei que alguns deles deveriam empurrar, outros que deveriam usar magia, mas apenas nosso herói disse que havia um selo do dragão naquele que eles nem sabem o que pode acontecer se fizerem algo. Enquanto nossos heróis discutem o que poderia ser feito para eles, teve que quebrar o selo primeiro. Nosso herói falou sobre como não havia necessidade de qualquer ação independente, que eles nem mesmo sabem o que poderia realmente acontecer, mas enquanto ele dizia isso, ele percebeu que um dos homens decidiu tocar a porta. Com um dedo começou a gritar para ele não fazer nada. Já era tarde, o aluno já estava coberto de fogo. Todos não conseguiam entender o que havia de errado com a porta e nosso herói percebeu que era uma armadilha que as pessoas começaram explodindo o Catching Fire para que nosso herói ordenasse a todos que criassem escudos ao redor deles para que não se machucassem. Shan perguntou o que nosso herói faria nesta situação, o que todos deveriam fazer. Nosso herói gritou que ele ia tentar decifrar o texto primeiro e só depois faria algo a respeito. Nosso herói tentou se acalmar. Enquanto ao seu redor todos gritavam que queriam morrer, ele levantou que era uma tarefa de teste. Ele tinha certeza que ele poderia encontrar a resposta para isso. Ele acreditava em si mesmo. Todos gritavam de dor, alguns estavam feridos, outros não, e nosso herói percebeu que tinha um pouco mais pela frente porque não estava fazendo nada de errado ainda. Em um ponto ele começou a resmungar. Algo tocou uma das partes da porta esperando que tudo funcionasse. Então no mesmo momento tudo parado, nosso herói imediatamente foi até Shan e perguntou se ele estava bem, mas a única coisa com a qual Shan se importava naquele momento foi que nosso herói era simplesmente inacreditável, mas ao mesmo tempo em que todos estavam felizes por tudo ter acabado. Esta masmorra se deu a conhecer novamente. Um cara acabou de ter seu braço arrancado, que tudo começou de novo. Então naquele exato momento em que todos começaram a usar escudos novamente, eles estavam gritando para nosso herói se apressar, mas nosso herói continuou tentando encontrar uma maneira de resolver este problema. Ele recorreu à linguagem do dragão. No entanto, assim que todos começaram a perceber
Que estava falhando? Nosso herói tirou a armadura do Senhor do Céu Azer e começou a caminhar direto para o portão. Ninguém podia acreditar que nosso herói tinha esse equipamento, mas apesar disso, nosso herói estava regando, ele apenas correu. Para o portão. Ele sentiu que naquele momento um dos blocos de gelo voou direto para as costas de Shan, mas naquele momento toda a provação acabou. Nosso herói pensou que iria morrer, mas no mesmo momento o portão da porta abriu. Nosso herói percebeu todos os tesouros, todos ficaram maravilhados com este tesouro e havia uma enorme quantidade de objetos antigos preservados, livros. No entanto, enquanto nosso herói estava pensando sobre isso, outra pessoa veio até ele e disse que nosso herói era simplesmente incrível. Nosso herói definitivamente não esperava ouvir essas palavras. Enquanto nosso herói está confuso, ele foi abordado por Shan, que perguntou ao nosso herói como ele era capaz de fazer tudo, mas nosso herói disse que apenas pensava em tudo. Com um teste só decidiu numa perspectiva geométrica e só depois usou a teoria, porém assim que pensou sobre isso ele percebeu que era um exame e ele sentiu como se tivesse quase todas as questões, porém o que ele disse foi que a partir de agora ninguém seria capaz de ignorá-lo, não ignorar sua estimada família, embora isso incomodasse nosso herói mais. Ele decidiu aproveitar este momento, ele decidiu aproveitar o fato de ter encontrado libertá-los. Neste momento nosso herói foi levado para frente. Shan também queria segui-lo, mas foi parado enquanto Shan estava vendo o cadáver do dragão, que estava mentindo por mais de 4.000 anos. Nosso herói estava sendo espancado por 4 homens. Nosso herói não conseguia entender o que eles estavam fazendo com você, porque ele estava tão animado que baixou as defesas. Todos os caras disseram que não estava fora de despeito, mas o trabalho veio primeiro. Naquele momento, enquanto Shan estava olhando para o dragão, ele perguntou se Riven achava que o dragão estava se movendo, mas é claro que ninguém poderia aceitar esse fato. Então continuamos a ver a cena do espancamento de nosso herói. Ele queria gritar por socorro, mas no mesmo momento foi atingido bem no estômago, que perdeu a fala. Nosso herói percebeu que não deveria ter confiado em ninguém por ter ido até lá. No entanto, quando um dos homens começou para usar uma bola de fogo para ver nosso herói, todos gritaram para ele sair. O ofensor de nosso herói foi imediatamente chiado por um certo raio de energia. Nosso herói não conseguia entender o que estava acontecendo, porém todas as pessoas gritavam que eles estavam sendo perseguidos por um dragão. Nosso herói percebeu que foi pego, apesar do fato de que essa imagem poderia dirigir muitas pessoas loucas, mas Elric decidiu se recompor, porque isso também era uma espécie de teste que eles só precisavam fazer. Encontre um ninho para evitar que o dragão sobreviva, mas porque o dragão estava na frente dele, ele percebeu que precisava de algum. Na hora de se preparar, ele pediu ao seu esquadrão para se reunir e construir uma linha defensiva. No mesmo momento que o dragão começou seu ataque, nosso herói percebeu que a respiração duraria 20 segundos, então se eles pudessem bloquear o ataque eles tivesse uma chance, eles levariam 17 segundos para chegar à porta, então se ele conseguisse fechar a porta em 3 segundos eles sobreviveriam. No entanto, neste ponto, enquanto o escudo já estava quase quebrado, o herói disse que era hora correr. Pareceu ao nosso herói que já tinham resolvido tudo, porém naquele exato momento apareceu Senki. Nosso herói não poderia esperar que as entidades comandadas para proteger o dragão Esparta, mesmo que nosso herói estivesse em total perplexidade. Shan pediu para ele manter o foco. Ele percebeu que o único que poderia lidar era o nosso herói, porque todo problema tem uma solução, porque tudo parecia assim. Afinal, ele podia ver linhas de mana em todos os lugares, como uma teia de aranha. Parecia-lhe que Shan queria dizer alguma coisa, mas ele simplesmente não conseguia ouvi-lo naquele momento. Ele percebeu que Shan estava gritando para ele que nosso herói deveria apenas se esquivar. Nosso herói não podia ouvi-lo, mas de alguma forma ele se esquivou. Não foi sua imaginação, ele podia ver para onde ia Esparta e como nosso herói deveria se esquivar. Ele viu onde ele ia acertar. Nosso herói percebeu que estaria seguro se seguisse os pontos, mas e se fosse armadilha? Mas ele não teve tempo para pensar, pois se continuasse assim, nem todos morreriam no Maine. Então naquele exato momento ele disse a todos para segui-lo. Eles foram onde os olhos de nosso herói podiam ver. Nosso herói estava sempre dizendo a eles o que fazer e como fazer. Eles pensaram que já podiam fechar a porta, porém nesse exato momento nosso herói ouviu alguém atrás dele gritando por socorro. Nosso herói entendeu que se quisesse fechar a porta teria que sair daquela pessoa. No entanto, aquele cara estava dentro de um nó em sua bunda, mas mesmo assim nosso herói simplesmente não pode deixar aquele cara morrer. Ele deu uma ajuda mão. Então naquele exato momento o reverendo e nosso herói estavam do lado de fora da porta onde os Sparks não podiam sair. Shan gritou nosso herói, mas nosso herói disse que não era culpa dele que as pernas do reverendo fossem tão fracas, mas de qualquer maneira ninguém poderia sair o buraco. Então agora, quando nosso herói pensa sobre isso, havia sinais de destruição em cima da toca do dragão. Além disso,
Para eles havia outros convidados indesejados. Nosso herói notou um certo objeto na cabeça do esqueleto do dragão e que os espartanos estavam começando a entrar. Nosso herói decidiu que tinha que passar pela porta. Shan não podia acreditar seus olhos, mas nosso herói apenas disse a Shan para seguir em frente. Shan tentou chegar à porta de nosso herói, mas não conseguiu. A porta já havia fechado e não abria. Shan tinha uma lembrança que 7 anos atrás, após a suspensão do nosso herói, eles o conheceram a princípio. Nosso herói se recusou a deixar Shan escapar, o que o surpreendeu, mas apesar disso, Shan tentou novamente quando nosso herói estava sentado na biblioteca, e foi aí que nosso herói o recusou. Depois daquela vez que Shan tentou fazer amizade com nosso herói, mas todas as vezes seguido de recusa em um ponto quando um dos testes foi dado a todos alunos quando eles tiveram que cruzar a linha de chegada. Então todos estavam prontos para passar neste exame, o destaque do qual você não pode usar magia ou alguém será desclassificado. Assim que o professor disser que eles poderiam começar, Shan correu para frente. Ele pensou que já estava na metade do caminho para a montanha, mas ele deveria ter trazido nosso herói com ele. No entanto, algo levou Shan ao montanha. Ele começou a pendurar e pedir ajuda, mas ninguém apareceu em um ponto. O mesmo grupo de Riverne apareceu e pediu-lhe para usar magia, porque essa é a única maneira que ele poderia sair. Shan percebeu que não poderia aguentar muito, mas ele não aguentou. Não podia morrer tão facilmente, mas não podia usar magia, porque se fosse desqualificado ele iria ser expulso. Ele nem sabia como ficaria os olhos do pai, mas apesar de já estar desesperado, nosso herói foi capaz de subir. Ele pediu a Shan com todas as suas forças para segurar. Então aqueles já estavam sentados juntos perto. As árvores falam sobre nosso herói daqui para frente ou ele vai se atrasar. Mas mesmo que Shan tenha dito que nosso herói escolheu, ele se levantou e foi com ele, porque era Shan quem queria ser amigo dele. Shan já estava corado, mas nosso herói pediu para ele parar, porque assim que eles estiverem livres ele vai dar a ele alguns artefatos que ele tem em casa. Seria ficar bem, porque eles são amigos. Shan percebeu que mesmo que esse tolo que é nosso herói seja mais fraco que ele, geralmente tentando proteger. No entanto, no mesmo momento em que se recompôs, disse ao nosso herói para esperar um pouco. Afinal, ele ligaria para os anciãos de casa ou eventualmente para seu pai. Então peça que nosso herói apenas espere e não morra. Nosso herói, que estava parado do outro lado do portão, estava pensando que simplesmente não poderia arrastar seu amigo para isso e que ele aguentava tudo naquele momento enquanto desviava de absolutamente todos os golpes que percebeu que tinha. Encontrou o que procurava, encontrou o caminho para a vitória enquanto arranjava um frasco de hálito de hiena. O nosso herói entendeu que este artefato só pode ser usado se alguém tiver mata, mas no mesmo momento ele percebeu que estava usando seu força vital. Em vez disso, ele percebeu que se o ponto era que tudo o que estava acontecendo agora era um julgamento de dragão, então a resposta estava no julgamento. Ele notou a lança saindo do crânio do dragão, que ele pensou que poderia ser a chave que era a resposta para a pergunta do teste. Afinal, se a resposta estava errada e era apenas o jogo de alguém, então ele simplesmente morreria lá. Mas nosso herói não desistiria, porque ele era da família Melvinger. Como enorme multidão se amontoou em nosso herói, ele já havia puxado sua lança no mesmo momento em que viu uma estranha criatura na frente de aquele que olhou para o nosso herói. Viu a criatura perfurar a cabeça do dragão com sua lança. Sentiu um influxo tão grande de mana que parecia a ele que esta criatura na frente dele tinha um 8º círculo de mana, ou até mais alto, que ele não tinha. Perceber o que tinha acabado de acontecer se ele realmente tivesse matado o dragão sozinho. No entanto, naquele exato momento percebemos que este é o exato momento em que nosso herói já deveria ter se unido a essa entidade, mas o demônio, o rei Mefistófeles, foi selado pelo próprio dragão, que também foi selado por muitos 1000 anos de rendição. Apesar de todas essas limitações, ele falou que esta era outra vez, pois o grande navio havia aparecido diante dele. Que não era o julgamento do dragão, era a armadilha do rei demônio. Ele pensou que morreria assim, e outros familiares membros sacrificaram suas vidas para conhecer o monstro do grande demônio Or. Mesmo quando seus pais morreram à beira de extinção da família, apenas ele e sua irmã mais velha permaneceram. A família imperial, a torre mágica e o súdito família, todos eles mostraram seus desejos repulsivos. Até a pessoa em quem ele confiava e confiava mais tentou tirar o que lhes pertencia, e quando tentaram defendê-lo foram abandonados, com todos os que traíram e abusaram sua família. O que ele poderia fazer simplesmente não existia. Não importa o que, nosso herói vai curar sua doença de bloqueio, reviver sua família e fazer todos que viraram as costas se arrependerem, mas ele nem tinha começado. Ele simplesmente não podia acabar assim, porque uma pessoa da família Melvinger não seria consumida por uma criatura como esse demônio. Ele expulsou esse demônio de si mesmo e também disse para concordar com o acordo que o primeiro demônio será absorvido. Mefistófeles não podia acreditar que poderia acabar com tal final, e o selo do dragão apareceu em nosso herói.
significando que o dragão agora vivia nele assim que nosso herói acordou assim que ele pôde ver suas mãos que não podiam perceber onde ele estava quem era o homem parado na frente dele porque ele parecia tão familiar então a mesma voz. Disseram que eram apenas um grupo de cientistas que perseguiam a magia perfeita, mas foram derrotados por demônios. Eles perceberam seus erros e para consertar as coisas para se arrependerem de seu passado, eles criaram uma família neste mundo e disse que não podia acreditar que era realmente o Rei Demônio ou o Lorde Demônio. No entanto, o homem continuou dizendo que eles criou uma família para sinceramente demônios afinal destruir demônios é dever da família deles porém demônios irão nunca desaparecem e sempre reaparecerão demônios devem ser consumidos de novo até que todos sejam exterminados e um dia, em um futuro distante, seus descendentes herdarão seus desejos. Nosso herói está prestes a ajudar, mas acordou em a enfermaria na frente dele Sati-chan, que provavelmente estava chorando, mas não queria demonstrar. Nosso herói se perguntou se Chan tinha enviou uma equipe de resgate para salvá-lo, mas é claro que nosso herói não gostou disso. Assim que acordou, ele recebeu apenas um ovo em suas mãos e não curado com magia para se livrar de contusões, porém assim que ele pensou que agora Chan vai repreendê-lo ou apenas bater nele, mas apesar de tudo isso Chan disse ao nosso herói parece ficar mais alto. Ele perguntou ao nosso herói olhar no espelho para que nosso herói percebesse que provavelmente algo aconteceu quando o demônio tentou possuí-lo. Chan percebeu que algo havia acontecido. Definitivamente aconteceu então ele pediu ao nosso herói para nos contar o que aconteceu com o dragão. Nosso herói disse que não podia. Diga ainda assim que chegar a hora ele vai dizer a ele. Chan é claro que não gostou então nosso herói tentou acalmá-lo para baixo, mas depois perguntou o que aconteceu com o ninho. Ele pensou que deveria haver algum tipo de escavação, mas Chan disse algo que surpreendeu incrivelmente nosso herói. Ele disse que eles estão guardando para que ninguém possa entrar. Nosso herói poderia não entendo o motivo, mas no mesmo momento Chan disse que eles fazem isso porque pertence a quem o encontrou ou melhor, ao nosso herói as regras de seu mundo declarou que o ninho do dragão pertencia à pessoa que o encontrou, mas era normal que estudiosos fortes adquirir sua parte ao obter direitos de escavação. O que ele disse sobre o que deveria ser uma torre mágica também. A academia já está ficando maluca, eles querem muito colocar as mãos nela. Nosso herói sorriu muito porém ainda disse obrigado. Ele tinha certeza de que a família de Chan também mal pode esperar para obter os direitos, mas eles os sobrepuseram para o nosso herói. Ele mesmo, ambos os amigos estavam felizes, mas ele percebeu que agora não é o momento para isso porque o velho Barraque está tentando puxar os pauzinhos para obter os direitos do covil fez ele se atreve a tentar matar nosso herói. No entanto, assim que nosso herói pensou sobre isso, então Chan gritou que nosso herói simplesmente não ousaria fazer o que planejou, porque assim que ele pensa em algo, ele imediatamente tem um sorriso tão louco no rosto que nosso herói começou a ditar seu pequeno pedido, mas Chan tentou fazer tudo para não ouvir. Nosso herói pediu a Chan para espalhar o boato de que nosso herói foi ferido loucamente por um grupo liderado por Baraki. Se aproxima do mágico hospital imperial que eles pediram para entrar, mas os guardas dizem que Auric, o cadete, está em coma por causa dos ferimentos graves que recebeu no Príncipe Dragão, então todos são convidados a deixar a área. O reitor simplesmente não podia acreditar que eles não conseguiram obter uma licença, apesar do fato de terem vindo até aqui, porque a família do narrador está bloqueando o hospital, mas nosso herói enquanto assistia pensava neles como idiotas que não podiam fazer nada. Um representante de a família mais próxima dela entrou no quarto do nosso herói e pediu para ele descansar, mas nosso herói se importava com outra coisa que ele pediu alguém para parar de olhar para ele e começar a falar quanto tempo isso vai durar. Ele disse no último Mephisto porém no mesmo momento, Mephisto perguntou por que nosso herói não pode verificar o devido respeito pelo rei que agora está parado na frente dele. O mesmo grande rei demônio que está mergulhando o mundo em um caos perigoso, Mefistófeles. No entanto, agora nosso herói não deu a devida atenção e respeito adequado. Agora na frente dele era apenas um simples espírito maligno comum, que não conseguiu nem acertar nosso herói de qualquer maneira, pois nosso herói pensou que não era sua imaginação porque o coração do dragão, a fonte da autoridade perfeita do dragão antigo, provavelmente estava em nosso herói se ela tivesse entrado nele. Depois que ele morreu, porém não, ele sentiu outra coisa, ele só se lembrou de tudo na hora que o rei demônio tentou tomar seu corpo. Então ele se voltou para o Mefisto mais uma vez. Entendemos que nos tempos antigos, quando os deuses governou o mundo, o Lorde Demônio, que era o símbolo das trevas, tinha 4 servos, o Fim Madness adultério no original. Pecado Mefistófeles nas lendas, o maior e mais forte rei demônio. No entanto, foi esse Mefistófeles que se tornou apegado a ele. Somos transportados de volta ao quarto do nosso herói, onde Mefisto continua dizendo ao nosso herói para não torcer seu nome.
que foi dado a ele pelo poderoso Lorde Demônio. Ele jurou ao nosso herói que iria rasgá-lo em pedaços, mas nosso herói só viu sua decepção com ele. São os reis demônios tão estúpido que Mefistófeles simplesmente não conseguiu cair em si porque ele esperou 1000 anos por alguém que acabou de roubar seu manual. Ele é o rei dos demônios e o Fitofilius o todo. O mundo deveria estar a seus pés, era o significado de sua existência, mas o rei dos dragões Shinnok ficou em seu caminho. Ele amarrou ele assim por milhares de anos. Ele esperou e esperou, finalmente percebeu que alguém veio até a própria caverna onde ele morava. A caverna foi adentrada pelo próprio recipiente que deveria libertá-lo do selo, recipiente perfeito que havia passado no teste que era para ele. Ele quase conseguiu para levar seu corpo e alma, mas todos os seus planos deram certo. Nem tudo o que restava era uma partícula de energia e existência demoníaca. Que tipo de poder foi que o consumiu? No entanto, neste ponto, nosso herói continuou a irritá-lo. Diga-lhe para parar. Agindo de forma tão arrogante e poderosa, nossos heróis, sob os gritos Mefistos de ser um poderoso senhor considerado seu pingente, ele esperava que um dia no futuro suas vozes pudessem se encontrar novamente para que pudessem compreender os descendentes. Mas poderia ser a voz de seu avô, poderia ser a própria absorção que o talismã disse ser o que ele foi capaz de absorver. O poder do demônio poderia realmente ser o mesmo pingente mágico, o item que absorve o rei demônio. Ele realmente tem um pingente que pode absorver demônios. Será que nosso herói foi capaz de absorver como Mefisto seu primeiro demônio? Isso não significa que em outros mundos haverá um segundo e um terceiro. Nosso herói simplesmente não poderia ser feliz, ele pensou. Ele tinha ganhado o jackpot, mas antes disso ele decidiu dar um passeio. Nefisto perguntou a ele o que era essa caminhada repentina mas nosso herói não respondeu nada a ele, a não ser ficar quieto até que nosso herói entenda como usar o pingente. Ele precisa ter certeza de algo. Nosso herói sentou na montanha e começou a sentir tudo ao seu redor o bater de asas joaninhas, a sensação de uma leve brisa. Ele podia ver e sentir absolutamente tudo. Então, se o nosso herói Hunt está correto, então nosso herói poderia usar o feitiço assim que o usasse. Mefisto ficou chocado que nosso herói pudesse usar dragão magia, porque mesmo que nosso herói seja da família Melvingir, foi demais. Nosso herói ficou muito feliz porque agora ele poderia usar magia também. Finalmente aquela doença de bloqueio insuportável foi curada. Agora todos aqueles que traíram sua família o ignorou terá que pagar por todos os seus atos. Nosso herói fará com que se arrependam. Neste ponto, muitos repórteres reunidos em frente à casa do narrador onde nosso herói continuava hospedado, perguntaram-lhes o que aconteceria com os direitos de escavar o ninho do dragão. No entanto, a família respondeu que um anúncio mais detalhado seria feito por a Torre Mágica. Pediu para esperar. Neste momento seus representantes familiares encontraram Shan. Ele disse que não vale a pena fazê-lo fazer esse tipo de coisa porque ele estava suando frio. Sim, e Shan não estava no seu melhor cal. Pensou que iria morrer de todos os problemas que Shan estava causando com seu amigo. Ele também disse que se o engano deles fosse revelou que a Torre Mágica da família imperial não iria tolerar tal coisa. Os caras podem realmente lidar com tal consequências. No entanto, Shan disse que nosso herói vai lidar com tudo, então ele só tem que esperar, porque quanto maior apostas, quanto maior a recompensa. Nosso herói sabe como Shan se sente naquele momento. Cal perguntou a Shan se ele sabia onde nosso herói foi, ao qual ele respondeu que havia deixado um bilhete dizendo que iria a algum lugar apesar de seu corpo fraco. Cal, depois de esperar um pouco, disse que eles tinham um pequeno problema. Ele tinha uma carta estranha na mão, mas no mesmo momento o mesmo problema abriu a porta com o pé. Era a irmã do Shan, cujo apelido era Bruxa do Pássaro de Fogo. Tasha e a aristocrata Tasha narram a Torre Mágica que a família imperial e a aliança protestante sempre tiveram. Treinar os maiores gênios da época em uma única geração. Essas 3 estrelas que iriam liderar o império, que apelidou as 3 novas estrelas de sua irmã, a mais jovem da história a alcançar o título de Grande Maga, uma das 3. No entanto, qual foi o verdadeiro motivo de sua visita? Em primeiro lugar, então Tasha que o amigo de seu irmão está doente, assim como aquele que também tem o certificado. Então ela neste exato momento perguntou onde está nosso herói. Naquele momento Shan percebeu que eles teriam um grande problema se Tasha entrasse na enfermaria e nosso herói não estivesse lá. Ele sabia que sua irmã agarrou coisas na hora, então ele precisava mandá-la embora antes que elas revelasse. No entanto, neste momento, ele disse que o herói estava se sentindo muito mal sem conseguir ver ninguém, mas sua irmã também revelou tudo que ela não podia acreditar. O que seu irmão estava ordenando a ela se eles realmente retomassem suas conversas. Então perguntou o que aconteceu com os direitos de cavar o ninho. Naquele momento Shan percebeu que havia esquecido a única coisa importante no mundo. Em todo o seu irmã estava possuída por dragões. Ela perguntou a ele se os direitos foram tomados ou já tomados, mas a isso Shan respondeu
Que caberia ao nosso herói decidir então naquele exato momento perdeu o interesse e também pediu para entrar em contato com ela. Assim que a amiga de Shan acordou ela também disse que se a primeira pessoa que seu irmão contatasse não fosse ela iria. Acabou de espancá-lo. Neste ponto Shan percebeu que eles teriam grandes consequências se nosso herói não se apressasse. E o cabelo de Cal estava arrepiado. Neste momento nosso herói leu as manchetes dos jornais Família Mágica Herdeira Nobre. Em coma cujos direitos de nidificação serão, parecia-lhe que nosso herói estava indo muito bem e seu reitor estava bastante fotogênico enquanto nosso herói lia os jornais. Enquanto ele estava bem de saúde e andava pelas ruas, o reitor pensou apenas que em breve seria ele o único. Rivner o lisonjeou dizendo que Barak faria o que ele sempre quis fazer. Barak disse que Rivner estava sendo apressado, mas gostou do que disse. Perguntou sobre a condição de nosso herói. Então Rivner disse que estava lutando pela vida a cada dia. Isso agradou ao Barracus, mas assim que o aprendiz disse que deveria mandar alguns mercenários matarem o reitor disse ao aprendiz para ficar quieto. Ele apenas disse que o cargo de professor logo estaria vago, o que fez o aluno perceber que ele provavelmente se tornaria o novo professor. Nosso herói, por sua vez, enquanto caminhava pelo noite ruas escuras da cidade, percebeu que agora ele deveria começar, porque seu terceiro olho ele pode ver o outro lado do mundo se ele encontrar um lugar escondido e injetar monumento através do coração do dragão nele. Ele será capaz de usar magia sem nenhuma confusão. Feitiços. Assim que ele tentou infundir Manu, ele foi imediatamente levado ao céu. Ele percebeu que este era seu passo inicial. Agora ele está na linha de partida para derrubar Barak e colocar o mundo no The Rebirth of the Melvin Gris. Mas apesar de tudo isso, ele precisa ficar mais forte antes do diretor ser escolhido. Mais claro que todo esse progresso não fica sem os comentários de Mephisto, que não está feliz que mesmo com seus poderes nosso herói possa usar tal nível de magia sem valor. Nosso herói não ficou com raiva de encontrar palavras, porque foi entendido que era verdade que ele definitivamente precisava ficar mais forte e mais rápido. Gritou que em seu tempo todos tremiam de medo ao vê-lo. Mephisto, nosso herói, continuou pensando que entre a linguagem mágica do dragão havia algo chamado fala da alma. Nosso herói percebeu que precisava criar uma imagem e também colocá-la em palavras para ativar a magia que nosso herói tentou levantar você usando o voo, e é claro que ele conseguiu, mas era bom demais. Ele estava surpreso que era tão simples, mas tão forte que decidiu tentar novamente. Mas Mephisto não conseguia acreditar que uma criança que acabará de aprender magia estava usando a fala das almas, bem como o feitiço duplo, um verdadeiro inimigo dos demônios Malvinger. Ele percebeu que mesmo entre a prole monstruosa de sua família não havia ninguém com tanto talento, porém não havia seu antecessor. No entanto, ele parou. Ele percebeu que quase pensou que eu deveria ter, de qualquer maneira, antes que ele crescesse, algo mais que ele precisava tomar posse do corpo de nosso herói. Ambição. Mas se de qualquer maneira nosso herói percebeu que o discurso da alma é incrível, é difícil para ele aprender sozinho. Então, para ficar mais forte, ele precisava entender a fala do dragão e também precisava de um professor que poderia manter seu segredo. Ele percebeu que a academia já controlava o quartel, não havia ninguém lá quem fosse habilidoso o suficiente para ensinar nosso herói. Teria que ser alguém que estivesse pelo menos no castelo e no posto de um hexagrama, mas ele não achava que seria aceito como aluno se seu pai, avô ou tio estivesse vivo. Ele definitivamente seria capaz de fazer isso. No entanto, naquele momento ele notou o Mephisto, que ele pediu para lhe ensinar magia. Agora que ele pensa sobre isso, ele percebe que não há melhor professor do que um Mephisto. Primeiro ele sorriu e depois fingiu que não estava interessado. Ele perguntou de que adiantaria se ele lhe ensinasse magia. No entanto, no mesmo momento, nosso herói disse a ele que usaria alquimia para fazer dele um novo receptáculo. O que nosso herói estava tentando dizer era que ele seria capaz de torná-lo forte o suficiente para criar o próprio receptáculo no qual o Mephisto poderia transmigrar. Nosso herói também disse que se ele não ficasse mais forte, ele não seria capaz de fazer nada para o Mephisto. No entanto, apesar de tudo isso, Mephisto ficou sozinho. Ele não conseguia entender por que era nosso herói que ele tinha que passar informações, porque ele não acha que nosso herói se tornará seu companheiro. Ele olhou para o rosto de nosso herói e notou que ficou muito animado. Ele gostou que nosso herói parecia que é um menino ousado brincar com ele. No entanto, Mitik percebeu que ele ainda era fraco para absorver nosso herói. No entanto, se ele escondesse alguma magia negra em o treinamento que nosso herói tanto deseja, porque ele o ensina, ele também se tornará mais forte e a alma de nosso herói ser influenciado pela magia negra, então ele vai absorvê-lo. E agora ele espera que nosso herói vá à vontade. E também começou a implorar para que ele o aceitasse como discípulo, mas no mesmo momento nosso herói disse que não se importava com tudo isso. Então,
Porque há limites para o quanto um Mefisto pode barganhar, ele mesmo não percebe isso. Ele não vai ganhar nada se jogar o azarão na Fisto não podia acreditar, no entanto, nosso herói começou a usar seu magia usando calha-boca e Mefisto pensou que nosso herói não seria capaz de subjugá-lo apenas usando seu discurso. No entanto, assim que nosso herói ordenou que fosse uma gracinha, Mefisto se tornou uma gracinha, toda essa imagem fez. Nosso herói arrancou os olhos, o próprio Mefisto quase chorou, ele ficou muito triste com esse comportamento em relação a ele. Nosso herói não entendeu por que mandou ficar fofo, então só pediu a Mefisto para escrever em um caderno se ele mudasse de mente, mas mesmo assim Mefisto gritou que não queria obedecer por mais 1000 anos enquanto estava preso por 1000 anos. Mefisto pensou que ainda poderia ser magnânimo e perguntar ao nosso herói se ele pediu perdão, mas dia após dia passou. Mefisto pensou que nosso herói deveria pedir-lhe para lhe ensinar magia, mas dia após dia, muitos dias depois, já desistiu. Mas assim que olhou para o nosso herói lembrou que ele é o rei dos demônios, Mefistófeles. Não pode obedecer a um homem patético, mas por que ele se comporta como um cachorro que nosso herói não conseguiu entender? A magia do discurso da alma é um significado antigo que você não pode encontrar em nenhum livro, então, no mesmo momento, divorcie o feitiço. E pediu uma explicação mais detalhada de tudo o que estava escrito no papel, que nosso herói continuou a chantageá-lo, mas certamente não estava em posição de reclamar. Mefisto simplesmente ansiava pelo momento em que a magia negra escondida nesses textos rasgar completamente o corpo desrespeitoso e a alma de nosso herói em pedaços. Nossos heróis, por sua vez, não podiam acreditar nisso. O que ele tinha acabado de aprender era apenas uma introdução, mas mesmo com isso ele tinha uma quantidade incrível de poder. Mefisto, por sua vez, não podia acreditar que não havia nenhum sinal de magia negra em nosso herói, porque ele definitivamente escondeu-la. Nosso herói notou que Mefisto tem um rosto estranho, como se no corpo do nosso herói deve ter mudado algo. É Mefisto em algo envolvido? Bem, é claro que Mefisto estava escondendo o envolvimento, então nosso herói disse que é claro que ele estava olhando fora por todo o material que ele recebeu, mas graças a Mefisto ele atingiu o nível que Mefisto era muito zangado porque nosso herói sabia de tudo, mas Mefisto não conseguia entender onde está a humanidade de nosso herói. Mas Mefisto disse que não podia ensinar-lhe mais nada, exceto seu verdadeiro discurso. Ele não tem nada para ensinar. Tudo que foi escrito neste caderno é tudo que Mefisto sabia, mas neste estágio nosso herói simplesmente não consegue entender nada e, mesmo que eu tente, vai enlouquecer. Nosso herói percebeu que o Lorde Demônio não estava mentindo, então o que fazer agora? Mefisto disse apenas uma coisa, ele disse que a magia só pode ser melhorada no campo de batalha. Nosso herói percebeu que isso é o princípio de sua família, que continua a proteger os demônios do continente. Foi seu pai quem ensinou sua irmã e o orgulho de sua família aqui no território que foi destruído na guerra com os demônios. Embora seu pai não dissesse nada além de seu pai que sofria com as consequências da guerra, parecia perder seus dias como um mago no campo de batalha lado a lado com seu avô neste ponto, enquanto o jovem herói falava sobre como ele lutaria e também queria usar a mesma magia legal de seu avô. Então sua mãe disse a ele que ele teria que estudar muito. Seu pai falou sobre como não havia nada melhor do que aperfeiçoar a magia na batalha em vez de se tornar um estudioso. No entanto, naquele exato momento, sua mãe pegou o carrinho de bebê com seu pai e o levou embora, dizendo ao nosso herói para ir ler o novo material. As doenças do pai pararam de piorar e a mãe que estava cuidando um deles de repente ficou cego. Naquele momento, o pai compartilhou os restos de sua vida de força com ela e juntos partiram para o próximo mundo. Ficaram todos felizes, todos expressaram gratidão uns aos outros por os filhos que criaram. Eles falaram sobre apreciar um ao outro, que nossos heróis bloqueando doenças eram de seu pai. Culpa. Nosso herói estava com muito medo, mas seu pai disse que, olhando para trás em sua vida, compare não gasto no campo de batalha quando ele era seu pai, eles eram muito mais felizes. Então nosso herói não precisa ser um mágico. Seu pai apenas esperava que nosso herói vivesse feliz com as pessoas ao seu redor e no mesmo momento partisse para o Next World. Nosso herói percebeu que seu pai estava errado, dizendo que nosso herói não precisa ser um mago, porque se você não é forte, você simplesmente será jogado fora. Essa era a real realidade, então ele deve se tornar mais forte, então ninguém vai ser capaz de, nem ele. A magia só pode ser aperfeiçoada no campo de batalha. Estas são as palavras que nosso herói disse porque ele percebeu que agora ele só precisava de uma experiência de combate. Mas para onde ele deveria ir? A floresta, que estava cheia de monstro tipo fantasma, ou a caverna Goblin. Mas para onde então? Ele se lembrou disso em todo o continente, espalhados no abrigo em que seus ancestrais viviam. Então neste exato momento ordenou que o Mefisto fosse
O habitat de Bigfoot e Gland nosso momento já estava cansado de seu treinamento, ele se banhou no rio para lavar. Fora todo o suor, se sua identidade for revelada, será um problema, então precisa mudar sua aparência com a ajuda de magia que ele pegou e cortou o cabelo. Depois disso ele ganhou uma aparência diferente que permitiu que ele começasse a se mudar para onde ele queria ir. Disseram-lhe que o nosso herói veio para uma das guildas, disseram-lhe que teve sorte porque hoje em dia ninguém vai às terras altas. Então é incrível quantas pessoas se reuniram durante a noite. Nosso herói viu que havia 4 fitoterapeutas em seu novo grupo, bem como 3 Monster Hunters, mas 5 pessoas estão definitivamente escondendo sua energia neste momento. Homenzinho se apresentou, ele disse que seu clã tem pais nomeados pessoas com base no mês de seu nascimento, então seu nome é Magma, o que significa segunda vez em uma semana. Nosso herói gostaria de perguntar o que isso significa para que você possa imediatamente responda que hoje é o dia da segunda semana da Secdown, ou seja, simplesmente terça-feira, o que significa contanto que nosso herói segue este homenzinho e ele nunca correrá perigo de nada. Nefisto realmente não gostou disso. A pessoinha falava demais, queria até arrancar a língua dela, mas nosso herói se apresentou, o nome dele é Minmenin. No entanto, ele pode comprar uma esfera de comunicação de cristal aqui. No entanto, as pessoas desta aldeia disseram que é um problema, não há esfera de cristal na aldeia. No entanto, ele pode usar pombos ou cartas. Assim que nosso herói percebeu que ele havia dito isso por nada, o baixinho imediatamente começou a falar sobre contar uma história para ele no caminho. Neste momento, enquanto nosso herói estava a caminho para queimar, Mefisto disse que este lugar parecia familiar para ele. Ele provavelmente já esteve lá por essa escória que ousou admirar demônios. Neste ponto nosso herói pergunta é grande para o tipo de demônio, mas nisso os miticistas ficou muito zangado. Ele disse ao nosso herói para não compará-lo com pirralhos como eles, embora seu antigo rei fosse muito útil. Então ele deve ter recebido os favores do Lorde Demônio, mesmo que seu destino não fosse tão rosado. Nosso herói perguntou se o Yeti realmente tem um governante no passado. Mefisto, no entanto, disse que a sepultura deve estar em algum lugar próximo, embora a sepultura poderia ser Found. Mefisto disse que provavelmente havia sido roubado há muito tempo Demona, então o túmulo deve ter pelo menos alguns conexão com o esconderijo da família. Ele se lembrou das palavras de seu pai de que um esconderijo era um abrigo ancestral que foi construído para manter o legado da família seguro. O pai de nosso herói disse que quando ele cresceu e se tornou o chefe do família, a primeira coisa que ele deveria fazer seria ir para Bigfoot e Glands para confirmar seu legado em seu lugar e prestar homenagem a seus ancestrais. Nosso herói se perguntando qual legado e o refúgio ele poderia realmente aprender muito mais mágico pingente lá. No entanto, assim que ele parou de sonhar acordado com isso, ele ouviu que ainda o mesmo menino continuava falando sobre sua história. Isso irritou tanto Mefisto que ele pediu ao nosso herói para calar a boca, mas nosso herói pediu-lhe para aguentar. No entanto, percebeu porque que está sempre a falar da comida, mas ainda não apareceram. Porém, no mesmo momento, o mesmo garoto disse que a partir de agora começa a estrada, que vai ser bem mais difícil. Então ele pediu a todos que se sentassem e fizessem um lanche antes de embarcar em uma nova jornada. Quando todo o grupo se sentou perto da Anos de Fogo, então um dos homens pediu um pouco de fogo emprestado. Nosso herói percebeu que em termos de força ele é quase comparável a um nobre cavaleiro e parece que nosso herói não é o alvo. Eles têm uma missão secreta, é que homem no capuz de seu líder. No entanto, ele certamente não parecia forte para o nosso herói, mas assim que você tira o capuz, então nosso herói percebeu que é uma mulher. Porém, assim que todos começaram a falar por algo em vão, se escondendo seu rosto sob aquele capuz, então a mulher, como se o suave voasse, ela no mesmo momento expôs sua espada e apontou para aqueles homens, dizendo que o pai cometeu o pecado imperdoável. Eles dizem mais ousado que estes ela pediu para pagar por isso em sua vida, mas ela foi retirada. Nosso herói não podia acreditar que alguém ousasse flertar com uma nobre dama. Era dele cabeça tudo bem, porém naquele exato momento aconteceu algo que ninguém poderia esperar. Todo mundo estava falando sobre fugir porque tudo parecia um ninho. No mesmo momento em que nossos heróis começaram a rolar flechas, absolutamente todos tentaram proteger minha senhora, mas foram derrotados porque as flechas ainda os atingiram. Nosso herói, assim como Mefisto, percebeu que era a mesma tribo idiota de olhos vermelhos que nosso herói tinha ouvido falar, que eles geralmente se movem em grupos de 10 agora. Mas o número que estava na frente deles era impensável, era demais mesmo para rumores. Muitas pessoas diziam que deveriam livrar-se deles e Mefisto ficou feliz porque a dificuldade hardcore na primeira batalha. Nosso herói estava aqui para primeira vez. Nef disse que quando chegou a hora de lutar, nosso herói ficou com medo. Ele disse que era uma pessoa típica
No entanto, essas foram as últimas palavras de Mephi porque nosso herói usou o feitiço nele novamente para mantê-lo quieto em qualquer caso, nosso. O herói se viu, eu o surpreendo e também fiquei surpreso com a forma como os cavaleiros usam a aura, ele queria ver mais, mas agora era. Definitivamente não é a hora, afinal o Yeti que lançou um ataque surpresa foi um problema, mas isso foi apenas o... Começando havia outro bando à frente deles esperando por uma chance de emboscá-lo e se eles fizerem o movimento errado, então todos estarão em perigo. No entanto, se nosso herói então será uma história diferente. Nosso herói cancelou sua transformação e depois disso então o que ele tinha parece ser uma memorização para gravar magia de aprimoramento seria muito útil, mas seus ataques funcionarão no Yeti. No mesmo momento em que nosso herói pulou em um dos Yeti em seu terreno, ele percebeu que pelo menos fazendo isso ele iria atrasá-los. Após uma pequena pausa houve uma explosão e então nosso herói começou a queimar Pierce para que depois alguns feitiços permaneceram também. Yeti que foi para o lado. Nosso herói não conseguia entender para onde eles estavam indo. No mesmo momento ele ativou o Binding e achou que ele era muito bom. Ele perguntou a Mephi, mas só então ele percebeu que ainda há silêncio. Assim que ele abriu a boca que nosso herói novamente ativou um feitiço nele para mantê-lo calado. Disse a Mefistófeles que desta vez não podiam perder tempo. Pediu para ser o intérprete de Yeti. Mefistófeles perguntou por que nosso herói faria isso, mas assim que disse isso, percebeu que nosso herói estava já interrogando Yaya. Ele queria saber onde estava a população Yeti porque se você falar ele vai desamarrar eles e deixá-los ir, mas neste ponto Mefistófeles disse que eu vou te contar tudo se você desamarrá-lo. No entanto, por quê? Nosso herói deveria confiar neles. Entretanto, neste ponto, Mefistófeles disse que essas malditas séries porque este é o momento. Isso requer negociação cara a cara, não intimidação. Nosso herói disse que o deixaria ir, então pediu para traduzir isso. No entanto, assim que nosso herói percebeu que algo estava errado aqui, o Pé Grande imediatamente o atacou. Ele atirou em seu olho com um pingente de gelo para deixar claro que não haveria conversa pelas costas. No mesmo momento em que o Pé Grande eu quando nosso herói foi para onde o assentamento se foi, nosso herói enquanto esperava pelo Yeti percebeu que o coração do dragão, embora cheio de mana e o dragão, bem como o Rei Demônio, mas ele não pode usar todo o poder, ele só pode usar 3% do potencial total. Se ele tentar usar mais de forma imprudente, seu corpo simplesmente não aguenta e explodirá. Se ele lutar como Dalid antes, pode ser perigoso com seu nível, mas ele não pode recuar. Ele percebeu que se desistisse, ele definitivamente não será capaz de reviver sua família. No entanto, de qualquer forma, para eles, eu me pergunto se as ordens ou se há mesmo um nobre senhora ao mesmo tempo em que a nobre senhora está de pé perto de seus cavaleiros que acabaram com o último Yeti que contaram. Sua senhora que um homem está desaparecido. Eles estão mortos ou apenas se escondendo, mas eles decidiram dizer à sua senhora que ele apenas escapou com segurança, mas nosso herói neste momento já estava de pé na frente das hordas. Ele disse a eles que não havia necessidade de derramamento de sangue, ele só quer ver o chefe de sua tribo. No mesmo momento em que saiu o próprio chefe que em seu tamanho assustou nosso herói. Nosso herói ficou na frente desse monstro e quis perguntar uma coisa. Ele vestiu isso. Não chegaria ao ponto de as negociações fracassarem e ele não teria outra escolha a não ser matar seu líder, mas uma coisa muito estranha aconteceu. O líder do Yeti, qual é o nome do nosso herói já que ele tem estranhos olhos verdes? Nosso herói respondeu que seu nome é Orik. Ele é da família Melvinger. O líder pensou e disse ao nosso herói para segui-lo. Ele nos disse que em seu a lenda tribal é transmitida de que era uma vez, há muito tempo atrás, um rei que governava esta montanha nevada e a lenda diz que havia apenas um homem que o rei reconheceu como amigo, um homem de olhos verdes claros chamado Melvinger. Nosso herói não podia acreditar que um de seus ancestrais era amigo do rei Pé Grande e o chefe continuou que o chefe da tribo havia feito uma promessa ao rei de administrar a casa humana que ficava abaixo de nosso herói. Não podia acreditar em seus ouvidos, porque realmente há uma casa lá embaixo. No entanto, olhando mais de perto, nosso herói começou a ver o contorno da casa. Estava realmente lá, mas havia uma desvantagem. Havia um riacho subindo. O Pé Grande também notou esse problema porque ele mesmo para eles uma vez por ano é o máximo que eles poderiam de alguma forma conseguir lá enquanto ele estava fora. Mefistófeles também começou a rir do fato de que, com a magia comum, nosso herói simplesmente não consegue evitar. Congelando então o que vai fazer aqui porque com o nível atual do nosso herói é simplesmente impossível. Até o herói disse que com sua opinião é arriscado, mas se ele desistir, não poderá avançar novamente também se os ancestrais querem ver as capacidades dos descendentes, então nosso herói deve gentilmente mostrar neste ponto que nosso herói acabou de dar uma olhada
Pule no abismo que definitivamente desafiou o pensamento lógico. Mefistófeles gritou que nosso herói estava louco. Que ele morreria, mas nosso herói ao cair percebeu que era muito mais forte do que ele esperava. Mefistófeles percebeu que precisava ajudar nosso herói, então disse a ele para se concentrar. Então naquele exato momento nosso herói começou a usar o passo para se mover pelo ar. Então quando caiu no chão pensou que ia morrer, mas sobreviveu, e rindo pensando que ele estava realmente louco. Ele não conseguia encontrar palavras, ele tinha apenas emoções, mas em todo caso, apesar de todos os riscos em frente daquela mesma casa, ele até pensou que este lugar era simples demais. Assim que nosso herói quis abrir a porta, ele notei que a porta estava trancada por magia antiga, mas apesar disso, não será difícil destrancá-la. No conselho de Mefistófeles, nosso herói tentou traduzir o desenho de Moana em palavras, mas acabou não sendo nenhum. Pouca secagem, provavelmente algo como uma chave. No mesmo momento veio a ele a percepção de que pode ser que seu pingente seja a chave. No mesmo momento em que ele encostou o pingente na porta, e no mesmo momento uma enorme biblioteca se abriu para ele. Nosso herói começou a correr de um lado para o outro e percebeu que era tudo conhecimento perdido mesmo. Magia negra. Mefistófeles até pensou que era aqui que vivia o inverno. De nosso herói não conhecia nenhum inverno. Homem sábio, no entanto, ele ainda percebeu que Mefistófeles provavelmente conhecia tanto o rei Eti quanto seus ancestrais. Enquanto ele estava olhando para Mefistófeles, ele notou um certo livro muito interessante chamado A História dos Melvingers, que ele leu, que destruiu demônios era o único dever de sua família. Essas foram as palavras que ele ouviu em seu sonho. No entanto, enquanto nosso herói começou a ler essas palavras que falavam de algumas condições por muito tempo, então, eventualmente, nosso herói formou algumas palavras que começaram a se repetir. De vez em quando, mais precisamente comendo demônios, absorvendo demônios e cantando demônios. Devemos continuar a preencher nós mesmos com demônios e escoltar-nos para a nova era da magia. Assim que nosso herói entendeu essas palavras, assim que nosso herói lê essas palavras, que essas próprias palavras preenchem o fez como um vaso, seu pingente era transformado nele. Apareceram gemas. Nosso herói começou a ouvir as palavras que ele estava sendo tratado como um descendente que tinha passou no primeiro teste e concedeu o primeiro pingente, bem como absorveu o primeiro demônio. Este foi o começo do início de nosso herói. Nosso herói se encontrou em um lugar estranho. Ele não sabia onde estava, porém naquele momento atrás dele ouviu uma voz que o chamou de descendente de um futuro distante para herdar seu destino. Nosso herói virou e viu um homem estranho que ele chamou de Altonha Melvinger. Ele é quem guia e testa seus futuros herdeiros com tarefas, ou apenas um guia. Nosso herói lembrou que alguns séculos atrás havia quem criasse o sistema de magia da família Melvinger. Na frente dele estava um homem que era um dos 5 ancestrais reverenciados na história da casa. Nosso herói o reconheceu tão. Otto gostou. Então nosso herói perguntou a ele se ele realmente era o inverno. Seiya não conseguia entender como ele reconhecia o apelido, mas nosso herói disse que Mefistófeles havia dito isso. An ficou chocado ao ouvir tal informação porque nosso herói disse a rainha demoníaca do pecado original. No entanto, uma vez que nosso herói confirmou as palavras, An não pôde. Mesmo acreditando que o primeiro demônio devorador de nossos heróis acabou sendo Mefistófeles, ele disse que eles têm a prole maravilhosa. Não deve o sábio de inverno aumentar as tarefas difíceis ao mesmo tempo que Mefistófeles, como sempre, distorceu nosso herói, reclamando de absolutamente tudo que não apreciou. Mas nosso herói perguntou que tipo de tarefa é essa mesmo. Pois Khan por sua vez disse que deveria ser. Nosso herói tem muitas perguntas: por que complicam tanto tudo, ou se é possível apenas colocar um registro de tudo, mas na verdade onde está tudo que eles deixaram para seus futuro descendente. É como uma roda. Uma vez que começa a girar, não há como pará-la. Eles simplesmente não podem dar a ela apenas qualquer um. Portanto, eles não têm escolha a não ser pesquisar minuciosamente os herdeiros. Não importa quanto tempo demore neste ponto. An disse que nosso herói passou no teste, então a escolha é inteiramente dele. Devemos parar a roda ou girá-la neste ponto. Nosso herói pensou em casa que ele nem sabe o que sua família está enfrentando, porque se ele tomar uma atitude frívola, toda a sua vida será distorcida. É por isso que está a sua última chance neste momento. Nosso herói estava determinado. Ele viu que iria apoiá-lo, então ele disse para reviver a família, para realizar o sonho de seu avô e outros ancestrais, os grandes heróis de sua família, e também para esculpir seu próprio nome mais denso que história como o mago mais poderoso dessas terras. É isso que o herói sonhou toda a sua vida, é isso que ele vai querer agora. Portanto, nosso herói girou a roda calmamente assim. Desempenho tanto que ele atingiu nosso herói com força no ombro e imediatamente transportou para um estranho
Lugar onde estava muito frio. O que era esse lugar? Porém, Hannah respondeu que era uma área de teste onde nosso herói iria conseguir sua primeira missão mesmo estando muito frio lá, que era muito difícil suportar aquelas temperaturas que Herói percebeu que precisava passar no teste que podia porque queria se tornar muito mais forte do que tinha sido durante toda a sua vida. Anne disse que era certo que nosso herói estava sorrindo para preparar o próximo teste perfeitamente. Ele pediu ao nosso herói para olhar mais fundo o suficiente para ser capaz de ver algo. Então, uma vez que nosso herói olhou muito mais fundo do que um humano normalmente, ele avistou um monstro estranho. Khan disse que foi o Rei das Montanhas de Gelo, o primeiro e último governante que conseguiu unir tudo o que existe como. Além de dominar essas montanhas, ele pretendia devolver o Yeti ao seu status perdido como demônios, mas no final ele foi consumido por suas próprias ambições. É o Rei da Montanha que é o segundo demônio que nosso herói deve devorar. Nosso herói era um pouco chocado porque assim ele realmente precisa terminar esta criatura, mas Khan disse que não ordenou que ele terminasse. Ele fora, mas apenas para absorvê-lo, porque a partir de agora ele terá que absorver demônios e tirar fontes de selos e energia vital. Mesmo Hiro não sabia o que eram os SALS, então Anu teve que explicar isso a partir de emoções de essência primitivas como medo, arrependimento e desânimo, e ego com pensamentos e objetivos malignos é formado. Está a essência dos demônios. Cada demônio tem suas próprias intenções, por causa das quais são diferentes categorias de personagens e emblemas. A fonte em que o mal pensamentos estão contidos é chamado de selo, que estava na mão de nosso herói, chamado de selo do pecado original, personificação do próprio Mefistófeles, bem como o selo do Rei das Montanhas Geladas. Em suma, a partir de agora, nosso herói caçará demônios e tirará as fontes de selo de sua energia vital, e, uma vez que nosso herói o absorva, as habilidades do demônio serão dele. Afinal, quão poderoso ele se tornará se absorver a energia de um monstro tão aterrorizante. Monstro, no entanto, a única solução para testá-lo era absorvê-lo. Nosso herói manteve em sua mente que Re não esmaga demônios, mas os absorve. Mas como diabos ele precisa fazer isso? Ele realmente precisa comer uma pizza com os dentes, no entanto, o mais rápido possível. Quando nosso herói começou a voar em direção a este Rei das Montanhas de Gelo, ele sentiu que nosso herói tinha o cheiro de Mefistófeles, seu pior inimigo. Logo, quando nosso herói se aproximou, ele notou os enormes guerreiros do exército protegendo o Rei da Montanha. Eles estavam completamente nível diferente do Yeti que ele lutou antes, especialmente aquele que ficou na frente deles, o que suas habilidades são suficientes para derrotar aqueles caras. No entanto, se nosso herói pudesse usar o selo do pecado original, ele seria capaz de lidar com todos eles, incluindo até mesmo o Ice Mountain King. Nosso herói nem sabia como deveria ser usado, ele só podia sonhar com isso, mas já que isso é o primeiro teste que ele acha que usar o poder do rei seria apenas uma maneira injusta de vencer, ele começou a lançar seu habilidades, mas em um ponto a adaga de um dos inimigos se aproximou dele. Ele começou a usar suas habilidades muito mais rápido. Nosso herói começou uma conversa com eles dizendo que ele entende que você está preocupado, que se eles estiverem fracos, eles serão jogados fora novamente. No entanto, nosso herói também deve ser mais forte. Lutar contra eles o ajudará a se tornar mais poderoso. Então ele irá. Isso é o tempo que for preciso. Apesar disso, todas as habilidades de nosso herói simplesmente não funcionaram. Ele percebeu que nesse ritmo ele poderia perder, mas simplesmente não podia se dar ao luxo de perder na primeira tentativa, mesmo que seu corpo não estivesse capaz disso. Ele extrairia mais mana do coração demoníaco. Nosso herói continuou a usar todas as suas habilidades, mas quando ele olhou para trás percebeu que era muito implacável para o primeiro julgamento, porque parecia que seu coração estava prestes a explodir. O guarda ficou de pé novamente, no entanto, o que nosso herói precisava fazer, mas assim que ele estendeu a mão diretamente para esta estranha entidade que pairava no ar começou a orbitar em sua mão, ele a ergueu, embora fosse mais fraca do que o selo do pecado original, mas com certeza era um novo selo. Ele não sabia o que aconteceu, mas o pequeno dragão coração de alguma forma se estabilizou no mesmo momento em que Ian explicou que os demônios chamavam os selos por seus nomes verdadeiros porque, para use o poder de um demônio, você deve saber seu verdadeiro nome, como você sabe, já que ninguém parece estar disposto a compartilhe com ele. Mas Khan disse a ele para não se preocupar, porque assim que chegar a hora, ele saberá tudo sozinho. Então, naquele momento ele percebeu que o verdadeiro nome do Yeti é crueldade. Ele não sabia explicar porque ele achava que apenas sabia. Ele sabia como usar o selo e também sabia quais eram seus verdadeiros nomes. Deixe todos os Yeti serem chamados de insensíveis para usá-lo.
Porém, apesar de tudo isso, o consumo de pouco é um pouco grande e isso é o que se chama o poder do selo nosso herói. Achou que faltava um pouco mais, mas na mesma hora ele simplesmente pegou e desmaiou assim que nosso herói acordou. Para ele estava ofegante, sob seu corpo havia uma pilha de rachaduras que ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer com ele. Mefistófeles riu dele dizendo que parecia que nosso herói estava enfrentando um desafio difícil que ele esperava. Tarefa para ativar. Quando o pingente começou a enlouquecer assim que nosso herói desligou, foi realmente tão difícil. Nosso herói percebeu que ele provavelmente não estava morto, ele apenas baixou a guarda, pois havia confiado demais no poder do selo. Como resultado, sua consciência foi cortada no momento em que seu mono se esgotou, mas esse poder excedeu todos os seus. Esse foi o fim do nosso primeiro episódio desse Mãe Incrível. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e comentem se querem continuação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!